Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos vocês, aos amigos queridos da cidade de Olinda, Pernambuco, da Casa Espírita de Socorro Irmã Lucy. É com muita alegria que nos dirigimos a todos vocês nesta noite, atendendo ao convite carinhoso que nos foi feito, para falar a todos, trazendo alguma reflexão do que temos aprendido com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. É para nós uma alegria sempre esses encontros, que é um encontro, acima de tudo, com o alto, com a espiritualidade maior, com os benfeitores espirituais que trazem o nosso Mestre Jesus mais próximo dos nossos corações, sustentando a nossa fé, a nossa esperança, nos dando recursos de bom ânimo e de força para seguirmos adiante. Então, que o Mestre abençoe a todos vocês, que vocês possam estar bem, em paz, e que Ele siga protegendo os trabalhos da Casa Espírita de Socorro Irmã Lucy, em toda a sua extensão de atividades. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema Fidelidade a Deus. Essa temática, ela está muito bem tratada, elaborada, no capítulo 6 do livro Boa Nova, que é da psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito de Humberto de Campos. Esse livro traz vários ensinamentos do Mestre, relatados em episódios específicos de sua vida, desde o princípio, quando ele encarna, quando inicia o seu ministério público, nas atividades por meio das suas viagens, das pregações, e vários ensinos, várias experiências da vida de Jesus são relatadas por Humberto de Campos, com um olhar espiritual, nos trazendo novas informações, para além do que os evangelhos nos deixaram como registro histórico. E nesse capítulo, Fidelidade a Deus, nós vamos encontrar um esclarecimento muito importante de Jesus, que talvez não se encontre nos evangelhos em específico, que era uma dúvida, uma apreensão que os discípulos traziam, quando percebendo a extensão dos trabalhos que o Evangelho, que a Boa Nova apresentava, aquilo tudo que o Mestre dizia, quando ele falava do reino, quando ele falava das possibilidades imensas de elevação por meio do trabalho no bem, por meio do serviço ao alto. Muitas das orientações do Mestre pareciam muito distantes da realidade em que se encontravam os judeus na época. E veja que essa apreensão partiu dos próprios discípulos do Mestre, escolhidos por ele para essa tarefa. Então, se era um obstáculo para eles, para nós também, naturalmente será até maior. Quais seriam esses obstáculos, não é? Os discípulos, eles observavam as orientações da Boa Nova, e muitas delas pareciam de muito difícil aplicação. Por exemplo, nós vamos ter orientações diretas do Mestre, feitas inclusive nas suas pregações públicas, quando ele vai nos falar sobre a extensão do amor, que era a lei já conhecida pelos judeus há muitos anos pela revelação de Moisés. O Mestre vai ampliar aquilo e vai dizer que era necessário amar até os inimigos, até aqueles que lutam contra nós, que nos ofendem, que nos ferem, que se portam como nossos adversários. Ele vai falar do perdão como uma força que deve estar sempre presente no coração do discípulo, que é fiel a Deus. Em todo golpe, em toda ofensa, o perdão deve vir rapidamente, quantas vezes forem necessárias, sem condições,
o perdão é incondicional, segundo a orientação de Jesus. O Mestre vai apresentar a orientação muito clara de que na tarefa do Evangelho, na tarefa de viver as leis divinas, era necessário saber, muitas vezes, renunciar aos interesses pessoais, aos interesses de nossa personalidade transitória, para que o bem comum prevaleça. Então ele vai dar a orientação da renúncia, da abnegação, do devotamento à causa do bem. Ele vai dizer que é necessário sempre aceitar os sofrimentos e as dores que aparecem no caminho, pois elas sempre têm uma causa justa e Deus sempre nos observa. E assim vai seguindo, não é? O Mestre também deu orientações muito claras e diretas quanto à forma como o seguidor dele, né, do Evangelho, deveria se portar na vida material enquanto encarnado, que deveria ser conduzida com simplicidade e com renúncia, necessário se for até dividindo seus recursos materiais com outras pessoas, sem intentos de posse, de excessos, como o próprio Mestre deu exemplo, ele que nunca nada teve de material, não usou nenhum recurso da terra em seu ministério de amor, foi sempre doação do coração. Então Jesus mostrava que era necessário saber percorrer os passos da encarnação, sem deixar que a vida material nos oprimisse, tomasse muito de nossas forças. E assim ia seguindo, não é, as orientações do Evangelho. E aquilo parecia muito belo, belíssimas explanações Jesus fazia. Certamente elevava os discípulos, dava a eles uma dimensão de tanta esperança no bem, de tanta bondade que estava posta na criação. Só que eles olhavam para si mesmos e para a vida deles e falavam: nossa, mas não consigo aplicar tudo isso. Eu não consigo perdoar aqueles que me ofendem, eu não consigo amar os que se opõem a mim, não fazer preces por eles, não consigo ser calmo, paciente, tenho dificuldade de dividir, de renunciar, de abrir mão. Faltam-me recursos de fidelidade, de fé, muitas vezes me pego com o coração oprimido de preocupações e ansiedades, e era assim os discípulos. Os discípulos, eles não eram anjos, meus amigos, é necessário sempre lembrar disso. Eles eram homens, humanos, como nós, trazendo as mesmas imperfeições. Então eles ficavam com aquela dúvida, né? Será que, como nós vamos dar cumprimento a tudo isso, né? É lindo, o reino de Deus é maravilhoso, mas parece tão distante da vida que eles tinham. Então veja que essa não é uma dúvida só nossa, né? Muitas vezes, quando nos deparamos com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir para a verdadeira mensagem do Evangelho, nós vamos ficar meio consternados, assim, achando-se incapacitados de viver aquilo, não é? Parece que o Evangelho é lindo, mas é impraticável. Tamanha força de virtude que ele nos vai exigir, não é? Então, é uma dúvida nossa que eles também tinham. Então, Jesus, percebendo aquela apreensão, aquela dúvida que estava no coração dos discípulos, e aqui estamos falando dos discípulos de Jesus, né? João Evangelista, Tiago, Simão Pedro, Mateus, André, aqueles que foram os grandes emissários da Boa Nova das primeiras horas. Eles vinham dificuldades no Evangelho. Então o Mestre vai responder a eles, não é? Apresentando um conceito que talvez tivesse passado despercebido ao olhar dos discípulos. Ele vai dizer assim, isso está no livro Boa Nova de Humberto de Campos. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca?
Nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cercos espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já Ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Então Jesus, aqui ele começa a pôr os discípulos a pensar com essa fala. Ele vai mostrar quão fiel tem sido Deus para conosco, seus filhinhos. Há uma fala antiga do texto bíblico, e ainda lembrada até hoje, que vai dizer assim, está em Deuteronômio, quando Moisés registrando os ensinos recebidos, naquela época vai dizer, Deus é fiel. Deus é fiel. Mostrando que a fonte criadora, o Pai Celestial, não falta com, vamos dizer, a parte que lhe cabe na obra da criação. As suas leis de amor, de harmonia e de paz operam-se, a sua justiça perfeita se realiza, o erro encontra reparação, o bem que se faz encontra a paz no coração, e assim vai seguindo. As leis não falham, as leis divinas não falham, e a criação está operando por força delas. Mas o Mestre vai mais além, ele vai dizer, olha, antes mesmo de termos a noção de Deus, de julgarmos da sua existência, questionando sobre a causa primeira, ele já nos conhecia, já nos amava e já nos protegia a jornada evolutiva que se encaminha ao infinito. Então, desde os primeiros dias de nossa criação, que é imortal, nós já estávamos sob a proteção de Deus e Ele sempre foi fiel àquilo que está posto em suas leis. Nunca nos faltou cuidado, proteção, amor para seguirmos. Então o Mestre vai dizer assim, se Deus foi tão fiel, se Ele oferece tanto e nunca se ausenta dos seus compromissos para com seus filhos, pois somos de fato filhos de Deus, não seria de pensar que é necessário da parte do filho demonstrar também fidelidade? Será que a relação que temos para com Deus não iria nos exigir essa confiança, essa união, essa entrega ao Pai? Fidelidade a Ele e às suas leis, não é? Então Jesus está dizendo, olha, colocando-nos a pensar mesmo, tirando do nosso ponto de conforto. Vocês já receberam tanto da criação, Deus já ofereceu tanto. Será que não é justo oferecer algo de nossa parte para a harmonia da vida? Não é? Então, porque os discípulos estavam pensando, nossa, mas é muito difícil, é impraticável, eu não consigo. E o Mestre está mostrando, mas Deus fez a parte dele. Será que iria a Ele, a fonte criadora, apresentar a nós um patamar de vida impossível de ser vivida? Não é? Algo que não pudesse ser realizado? Será que o Evangelho é impossível? Seria da bondade de Jesus apresentar um modo de vida impossível de vivermos? Naturalmente que não, não é? Jesus não iria trazer lições que não pudessem ser vividas por nós. Então o problema aqui que os discípulos experienciavam tinha outra causa, outra noção. Então o Mestre vai mostrar a eles onde estava o problema que eles enfrentavam. O Mestre vai dizer assim, tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais, receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso?
Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então aqui o mestre coloca aos discípulos uma outra visão. Ele vai dizer assim, olha, é tão difícil ser fiel a Deus, mas e a fidelidade ao mundo? E a fidelidade às faixas transitórias da vida em que nos encontramos? A vida do corpo físico e aquilo que ela mostra? Será que o que o mundo nos cobra para esse nível de vida é um preço menor do que aquele que Deus cobra para sermos fiéis a Ele? Pensem, né? Então Jesus está questionando aqui. Em verdade, o Mestre está mostrando, né, que nós sempre estamos ligados a um Senhor, que há sempre uma fidelidade no nosso coração e que essa fidelidade não pode ser a dois senhores. Ou ela será dirigida à fonte criadora, ao Pai Celestial, que é amor infinito, ou ela vai se dirigir aos ídolos do mundo, às realidades transitórias que criamos aqui, seja, por exemplo, como ele vai dizer, o ídolo do prazer. Muitos vivem para buscá-lo, não é? A todo custo. A esse que só busca o prazer, que preço é cobrado? Não é tão alto o preço que se cobra daqueles que só vivem assim? Que vivem para exaurir o corpo em satisfações das sensações? Nos excessos de toda a quantidade? Não é mesmo? Aqueles que vivem para o culto da vaidade, da personalidade, sempre dependendo da opinião do outro, da bajulação do outro, da confirmação do outro? Será que o que ele paga para viver na vaidade não é um preço maior? Não é um preço mais oneroso? E aquele que vive para a riqueza do mundo, o avarento, não é? Que empenha sua vida na construção de patrimônios exteriores, que ele não pode reter para além da morte, mas que lhe parecem tão imensos, tão importantes. O preço que o mundo cobra do avarento será menor do que aquele que Deus pede dos seus seguidores, dos seus filhos, não é? Então Jesus está nos mostrando, meus amigos, que em verdade, os obstáculos que nós temos para com as leis divinas e para com o Evangelho não são dificuldades reais. Muitas vezes é apenas um coração dizendo, hoje eu não quero perdoar, hoje eu não quero ser amoroso, hoje eu não quero renunciar, não quero ser bom, não quero ser paciente. Hoje eu não quero ser fiel. Às vezes é só isso. Às vezes é nós dizemos assim, não, eu prefiro ser fiel ao dinheiro do que ser fiel ao bem maior. É só isso. Às vezes, meus amigos, muitas vezes, estamos apenas fazendo uma opção de vida natural. Está dentro da liberdade que nós temos, não é? Jesus não vai nos confrontar por isso. Liberdade temos mesmo de agir. Então, às vezes, quando a gente diz assim, eu não consigo ser fiel a Deus, não consigo, eu tenho uma fezinha, mas quando acontecem as coisas, quando é para trata do interesse pessoal, quando eu tenho que tratar das minhas questões, eu vou e puxo para o meu lado. Não consigo ser bom, não consigo ser caridoso, não consigo renunciar, não consigo. Será que esse não consigo não é apenas o coração dizendo hoje não? Hoje eu não quero? Hoje eu prefiro ser fiel a outros senhores? Não é? Muitas vezes meus amigos. A gente não vai confessar, não é? Mas lá no fundo é o coração dizendo, não. Hoje me interessa mais o ídolo do dinheiro, do prazer, ou o ídolo da beleza, da fama, ou qualquer outro. Não desejo ser fiel a Deus. Às vezes é isso. Então, quando o mestre apresenta essa outra face da vida que passava ignorada pelos discípulos, eles começaram a pensar, como se clareasse, né, as suas ideias. E aí então eles viram que é muito mais caro o preço que o mundo cobra do que o preço da fidelidade a Deus.
E aí eles começavam a lembrar, né, de casos pessoais. Então um falou, mas eu conheço meu vizinho lá, que só vivia para acumular. Ele acumulou tanto, que acabou não usufruindo de nada, entrou em conflito lá com algumas pessoas e acabou assassinado por problema de dinheiro. Não, mas eu conheço um outro mestre que só vivia para os prazeres, para a bebida, para as baladas, né, para as coisas lá dos entretenimentos que se tinha na época, e de repente teve a saúde arrasada, cheia de doenças, passou por grandes aflições no corpo físico, teve um desfecho ruim de vida. E eles começaram a lembrar de pessoas que viviam fiéis ao mundo e que pagavam um preço muito grande. E aí eles pensaram, não, talvez então o Evangelho não seja tão difícil assim. Talvez eu apenas não esteja desejando segui-lo hoje, pois o que ele oferece é muito mais. Então, quando entendemos isso, meus amigos, que aqui estamos diante de escolhas, né? Porque o espírito imortal sempre se coloca diante de escolhas, muitas vezes não é que nós não conseguimos viver o Evangelho, é que nós ainda não escolhemos por viver o Evangelho. É só isso. Às vezes, muitas delas, escolhemos outra coisa. E está tudo certo. Está tudo certo. Mas as leis de justiça e de responsabilidade vão continuar agindo. Então, se nós escolhemos outros caminhos, que não sejam os caminhos da harmonia com o Pai Celestial, vamos naturalmente encontrar outras realidades. O efeito será outro, não é? Então, é necessário pensar o preço que estamos pagando pela vida que estamos levando. Pois quando o Mestre encarna na Terra e vem nos trazer essa luz maravilhosa, vem nos amar, vem nos oferecer tanto, ele apenas queria mostrar um outro jeito de viver. Ele queria mostrar outros valores que poderiam ser cultivados e vividos, que geravam outras consequências, outros resultados. Então a proposta do Evangelho, a proposta moral do Cristo, ela está dentro desse campo de fidelidade a Deus. É aquele movimento do filho, da criatura, que primeiro reconhece a existência de Deus, não é? Claro que se ele não conseguiu ainda adquirir esse conhecimento da existência da fonte criadora, ele vai viver ainda passos atrás, outras realidades. Mas para nós que já fomos chamados à bênção do movimento das religiões, do pensamento religioso, que já admitimos a ideia de Deus, temos que pensar então, tudo bem, Deus existe, ok. E da minha parte? O que me caberá oferecer? Não é? Essa é a questão da fidelidade. Muitas vezes é apenas uma decisão que a gente toma. Claro que não vamos imaginar também que quando a gente diz assim, não, eu quero ser fiel a Deus, eu quero viver as orientações do Evangelho de Jesus. Então vamos lá, vamos viver. E aí aparecem os problemas, as dificuldades na sua vida e aí você talvez não consiga plena espontaneidade no perdão, na renúncia, na abnegação, na doação, na caridade. Não vai conseguir da primeira, naturalmente que não. Mas o que nos é pedido aqui é o esforço do começo. É você que, quando tinha algum problema, alguma situação, você partia para a vingança, para a ofensa, para a agressão. É você partindo para o silêncio, por exemplo. Foi ofendido? O que você costumava fazer? Eu costumava brigar de volta. Eu ofendia de volta, na hora, nem levava para casa. Então, e o resultado, você já sabia o que vinha. Agora que tem uma nova forma de ver a vida e de viver, apresentada por Jesus, o que você vai fazer? Foi ofendido? Não consegue dar plena paz ao coração com o perdão? Pelo menos fique em silêncio. Não responda. Não rebata. Mas eu vou ficar com aquilo eu vou ficar pensando e vou querer falar um monte de coisa. Não fale. Fique em silêncio. Afasta dali daquela situação e depois procura uma prece, procura uma orientação,
procura liberar aquela carga energética inferior que você produziu. Pois era o que você fazia até ali, não é? Mas já adquiriu um ponto, já deu um passo. Você não se vingou. Você não rebateu a ofensa. Já é um passo. Na próxima situação, aquilo vai ser mais espontâneo. Mais adiante, mais espontâneo. Até um momento em que nós nem vamos sentir nenhuma alteração energética. O nosso coração nem vai se abalar quando for ofendido. Você nem vai cogitar de responder. Você nem vai pensar na vingança. E você nem vai pensar na raiva, nem no ódio, nem nenhuma coisa dessa natureza. Você vai só ver que ali tem alguém doente, às vezes confuso, às vezes em sofrimento, que naquele momento te ofendeu. Mas você não vai se sentir ofendido. Isso é o perdão realizado plenamente em alguém. Mas no princípio começou com o esforço de não se vingar, de não rebater. Isso serve, meus amigos, para tudo, toda a pauta do Evangelho. Quando nós tratamos, por exemplo, das questões de ordem material, que Jesus foi claro, né, a orientar a simplicidade, o compartilhamento, a bondade, é a mesma coisa. Quando você está diante da vida material e vem as decisões entre acumular ou dividir, entre usar para si ou compartilhar com alguém em necessidade, é a mesma questão. Você não vai, de primeira, ter a espontaneidade de doar, de compartilhar, de abrir mão para que haja paz. Não vai. Você vai querer ficar com aquilo para você. Você vai ficar com medo, vai ficar pensando, nossa, mas se eu ajudar essa pessoa, vai que isso me falta amanhã, e, ai meu Deus, e depois se eu tiver uma doença, depois se eu perder o emprego, você não vai ter plena espontaneidade no compartilhar. Porque até ali você vivia acumulando, você vivia confiando no poder mais do dinheiro do que no poder de Deus. Você não vai ter plena doação. Não vai. Mas aí, quando você se abre para o bem, abre-se para ser fiel a Deus, você vai começar o esforço e vai pensar assim, não, vamos dar um voto de confiança aqui. Essa pessoa apareceu com uma necessidade, ela tem uma necessidade maior do que a minha, ela está numa condição pior do que a minha, e eu tenho como ajudar, hoje eu tenho como ajudar, então eu vou ajudar. Amanhã pode ser que eu não tenha, amanhã pode ser que me falte, mas a orientação que recebi de Jesus é essa, então hoje eu vou ajudar. E aí você faz aquele esforço. E depois você vai falar assim, nossa, mas eu podia ter dado menos, né? Podia ter... mas também precisava, vai que isso me falta. E você vai continuar pensando naquilo. Você vai ficar com medo. Mas com o tempo você vai ver que a semente da bondade que você lança, ao custo de algumas moedas, volta para você no dia seguinte, como uma ajuda aqui, uma proteção ali, um serviço que te é feito acolá. Percebe? Porque a lei divina, meus amigos, ela é perfeita. As orientações de Jesus, elas não nos foram dadas para nos prejudicar ou piorar a nossa condição. Elas nos foram dadas para encontrar equilíbrio. Então, quando se trata de viver a religião e o Evangelho, a questão será sempre essa. Hoje eu quero e me esforçarei, ou hoje não. Porque pode ser que você vai dizer hoje não. Mas vamos supor que você já entendeu que o problema não é na dificuldade de fazer alguma coisa que você nunca fez, mas é na dificuldade de você aceitar fazer, de você aceitar outras coisas diferentes. Então vamos supor que você já passou por essa etapa e falou, não, hoje sim, hoje eu quero ser fiel a Deus nessa situação. E aí você vai começar. E é nesse trabalho de começo que o Mestre nos abençoa os esforços. Pois todos os discípulos começaram. Eles estavam naquela época com as mesmas dificuldades que nós temos. Mas eles entenderam que a fidelidade a Deus é muito maior, mais plena do que a fidelidade ao mundo. E aí eles começaram um dia, depois o outro dia, depois o outro dia, fazendo aquele esforço de melhoramento na construção da virtude, não é?
Então, é um trabalho gradual. E demora, viu? Demora várias encarnações até a gente adquirir uma virtude espontânea, uma virtude plena. Então, é necessário ver isso, para não dar aquela desculpa de que é muito difícil, para justificar, na verdade, a sua decisão de não querer fazer hoje. Muitas vezes é você dizendo assim, não, hoje eu não quero perdoar, hoje eu quero partir para a briga, hoje eu quero me vingar, hoje eu quero odiar, hoje eu quero devolver para aquela pessoa que me fez isso. Às vezes é só isso. Mas, se você já entendeu que o resultado é horrível, vai dar problema, a pessoa vai ficar ofendida, depois ela vai se vingar de novo, aquilo nunca vai acabar, você vai ficar com aquilo na cabeça. Você já viu que não funciona e vai falar, não, vamos tentar uma coisa diferente? Aí você se abre para algo diferente. E dali começa o trabalho que o Mestre faz em nossos corações. Então, meus amigos, é sempre necessário começar. Não vai ser fácil, não, tá? Não vai ser, vamos mudar a palavra, não vai ser agradável. Porque muitas vezes a pauta de virtudes que Jesus apresenta, ela nos cobra algo. Ela vai talvez exigir de nós algum sacrifício. Mas o efeito é sempre muito superior, é sempre melhor, não é? Por quê? Porque, como diziam os antigos, o justo viverá pela fé. Quem vive pela lei divina, quem vive pelo bem, tem em seu favor a proteção de Deus. Então a sua vida terá um olhar diferente da fonte criadora. O Pai Celestial vai cuidar de você de uma forma diferente, pois você já se abriu para a harmonia da vida. Então é sempre assim. Se você se alinha, a vida se alinha depois. Se você se desalinha procurando outros senhores, outras referências, tudo bem, não tem problema. Mas os efeitos serão outros. O patamar de vida que você vai ter será outro. Você vai começar a criar consequências na sua vida que são ruins. E é daí que nasce o sofrimento. O sofrimento, a dor, a expiação, ela surge dos nossos erros. Da nossa decisão de não procurar a harmonia das leis divinas, mas de procurar outra coisa. Nós temos essa liberdade, mas o resultado não é bom, não é? Então, quando Jesus mostrou isso para ele, falou, olha, às vezes vai ser necessário o sacrifício, mas vocês estarão adquirindo uma paz, uma serenidade, uma fidelidade que gera confiança, né? Confiança de que Deus estará por nós, que o mundo não pode oferecer. É por isso que os discípulos conseguiam viver com tanta espontaneidade, com tanto equilíbrio, né? Embora todas as dificuldades que eles passavam. Por quê? Porque o coração deles estava em paz. O coração estava em paz. Não é? Então nós temos uma fala da Joana de Ângeles, que está no livro Filho de Deus, da psicografia do Divaldo, que esse livro é lindo, né? Ele fala sobre essa nossa relação com Deus, a nossa compreensão do divino, né? E ela vai dizer assim, Deus é o Pai Criador, o genitor divino, a causa incausada de todos os seres e de todas as coisas. És filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te de que em qualquer situação Deus está contigo. Então, meus amigos, Joana vai nos mostrar que Deus é fiel a nós. Quando nós nos abrimos para a harmonia da vida,
as leis se movimentam para nos proteger, para caminhar conosco. E encontramos então uma vida mais tranquila, mais serena. Ela vai dizer, plenitude da vida. Plenitude é a destinação de todos nós. Os filhos de Deus estão fadados à felicidade, à integração com a fonte criadora. Quando? Quando eles aceitarem que são filhos de Deus, quando eles aceitarem que a lei de Deus é superior a qualquer opinião humana e passarem a viver naquela faixa de fidelidade. E aí nós vamos caminhar com o alto, caminhar com o Mestre ao nosso lado e com a proteção divina. Não é que nós vamos ser isentos, eximidos de dores e sofrimentos, sacrifícios. Não será isso. Mas nós vamos, passo a passo, sentir uma serenidade, né? Um alinhamento. No coração você vai dizer assim, que bom que eu consegui isso. Isso está certo assim. Isso é bom assim. Então você vai se alinhando, você vai adquirindo paz verdadeira, não é? Então, meus amigos, é por isso que aqueles que aprendem a ser fiéis a Deus, eles vão colocando de lado todo o medo. Eles não precisam mais ter medo, não é? Pois o medo vem muitas vezes da nossa infidelidade a Deus. Quando a gente fica fazendo um monte de coisa errada, por aí e para lá, ignorando as leis divinas que estão na nossa consciência, o que acontece? Você vai criar o efeito ruim. Pois toda causa, todo efeito tem uma causa. E se a causa, que são as suas ações, são ações ruins, desarmônicas, que ferem as leis divinas, o resultado que delas vai vir será ruim, será desarmônico, será um resultado de sofrimento. E aí gera um medo. Pois quando nós caminhamos errando, a gente fica com medo. Por quê? Porque a nossa consciência sabe que está se aproximando o dia de devolver, o dia de encontrar com o mal que foi feito no passado, o dia de pagar. Percebe? E aí a gente fica com medo. Por outro lado, quando nós nos alinhamos com Deus, nós procuramos ser fiéis, a gente passa a adquirir uma confiança, uma certeza de que só vai acontecer conosco o que for melhor, o que for justo, o que for bom, e você não tem mais medo, não é? Você não tem mais medo. Ai, vai aparecer um problema imenso, tão grande. Você agora está com uma doença terminal. Perdeu um filhinho de acidente de trânsito. Perdeu o emprego. Parece aqueles problemas, mas quando você está alinhado com o alto, embora passe por uma situação difícil, você vai saber que aquilo tem uma causa justa e terá uma finalidade boa. Aquilo vai ensinar alguma coisa, aquilo vai te levar para um patamar maior de virtude, de equilíbrio e de bondade. Então você já não tem mais medo. Você passa a desenvolver uma coragem diante de tudo que aparece. É isso que a gente via nos verdadeiros seguidores de Jesus, aqueles das primeiras horas. Eles tinham coragem, eles agiam com o coração e não tinham medo, pois sabiam que o que vinha dia após dia, vinha com a permissão divina, para que eles melhorassem, para que eles progredissem e avançassem em direção ao patamar superior de vida. Nós temos essas possibilidades. Nós podemos ser fiéis ao mundo, não tem nenhum problema, pagando o preço que o mundo cobra, não é? Ou podemos, já muitas vezes cansados do preço que o mundo cobra, pensar em outro tipo de fidelidade, pensar em outro patamar de vida, em outras realidades. O Evangelho é isso, ele nos propõe algo diferente. Nós podemos aceitar hoje, amanhã, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, não tem problema. A questão é conosco. A questão é que vida você quer viver hoje? Que experiência você quer ter hoje? Emmanuel tem uma frase que é muito importante. Ele vai dizer assim: mais vale um dia bem vivido com o Senhor do que 100 anos
de nossas criações inferiores. Mais vale um dia da sua vida em que você decide ser fiel a Deus, ser fiel a Jesus e ao Evangelho, do que viver 100 anos à base do seu personalismo, do seu egoísmo, das suas criações inferiores. Você avança mais em um dia com Deus do que 100 anos agindo do jeito que você quer, porque você acha que é o melhor. Vamos pensar nisso, não é? E para finalizarmos, meus amigos, a nossa fala, a nossa reflexão, eu trouxe um poema intitulado Deus, que é de Hernani Santana. Foi um grande trabalhador espírita na pátria brasileira, e eu acho que já está desencarnado, e ele compôs esse poema que está no livro Canções do Alvorecer, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. E ele vai dizer assim: Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência, a ação, que sois a fonte donde jorra a vida, que sois o ignoto ponto de partida de toda a criação. Deus, Pai augusto e bom dos universos, aceitai minha prece nestes versos, a minha adoração. Que a pobre lira se estremece e humilha quando minha alma, ó Pai, a vossa filha, entoa esta canção. Desde a ameba perdida pelos mares, desde o inseto que plaina pelos ares, velais por mim, Senhor. E pelo tempo em fora vos buscando, hei de ir chorando e rindo e me arrastando em pós do vosso amor. Vossa grandeza imensa não me esmaga, vossa destra potente e amiga afaga o vosso Filho, ó Deus. Eu me estremeço e canto delirante quando vos fito a sós por um instante do val dos prantos meus. Ó Deus, ó Pai, ó vida, ó amor eterno, sede bendito, pois eu me prosterno perante vós, ó luz. Dai-me coragem, Pai, para buscar-vos, dai-me forças e fé para encontrar-vos nos passos de Jesus. Que o Mestre, então, abençoe a todos, nos ajude e nos proteja nessa grande tarefa que é de viver a vida e conduzir os nossos passos fiéis a Deus. Seja hoje, seja amanhã ou seja daqui 100 anos, quando for. Que o Mestre nos abençoe e nos proteja. Agradeço mais uma vez o convite que foi feito aos amigos da Casa Espírita de Socorro Irmã Lucy, de Olinda, Pernambuco, desejando a todos que fiquem em paz, que Jesus siga abençoando a todos vocês e encaminhando-nos sempre pelos caminhos do bem. Muito obrigado.